Eu sou Eufly Miranda, sou advogado e hoje conversaremos um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você já deve ter preenchido um cadastro em hospital, clínica ou consultório médico, talvez uma matrícula de um filho na escola ou até mesmo a sua matrícula na universidade. Você já deve ter ido ao banco para abrir uma conta corrente ou alguma conta de investimento ou mesmo solicitar um financiamento. Quando nós fazemos compras pela internet, nas páginas de cadastro que nos levam até o pagamento da compra, nós precisamos preencher com um conjunto de informações. Nosso nome completo, nosso endereço residencial, nosso e-mail, nosso endereço eletrônico, nosso telefone celular, enfim, dados que dizem respeito à nossa intimidade, dados que dizem quem nós somos. E a pergunta que se coloca é a seguinte: o que fazem com esses dados? Como esses dados são armazenados? Como esses dados são protegidos? Se eu quiser modificá-los, eu posso? Esses dados podem ser vendidos para alguém? Esses dados podem ser excluídos, emprestados, dados, vendidos a alguém sem a minha autorização? Pois bem, aqui que repousa a nossa fala de hoje. Em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela mais ou menos regula tudo isso. Nós já tínhamos algumas inovações trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, também pelo Marco Civil da Internet, no que diz respeito a todos esses dados no âmbito da internet, também das redes sociais, enfim. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é específica, ela nos ajuda a proteger e nos ajuda a entender para onde vão e o que fazem com os nossos dados pessoais. Uma das inovações trazidas pela LGPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a famosa ou a conhecida ANPD. Essa agência ela cria uma regulação para a proteção de dados pessoais. Vale lembrar que é um direito nosso, um direito da personalidade. Esse direito ele também está na Constituição, no artigo 5º, no inciso 79, recente, que trata da proteção como um direito, também como um direito humano, mas também como um direito à privacidade, um direito individual, à proteção dos nossos dados individuais. Pois bem, se nós pensarmos então, o que fazem com esses nossos dados? A legislação vai nos dizer o seguinte: todo aquele que detiver esse dado ou o local que esse dado for armazenado, ele precisa preencher alguns requisitos legais. A forma de armazenamento, como será utilizado, quais os fins que serão dados nele. Se você perceber, nos últimos 2 anos, ou a partir mais fortemente de 2018 mesmo, houve uma modificação nas estruturas das empresas. A forma de preencher o cadastro. Quando nós preenchemos o cadastro de forma manual ou no papel, lá no final pede-se um de acordo ou uma autorização, seja para nos enviar um e-mail ilícito, seja para nos enviar informações daquele negócio, ou seja para divulgar os dados. Não é incomum, inclusive, ter um campo em todos os formulários que solicita a nossa autorização para o uso de imagens para propaganda da empresa. Isso também ocorre nos meios digitais, nas redes sociais. Você termina o cadastro e você aceita compartilhar os dados? Podemos utilizar os seus dados para propaganda e a sua imagem? Pois bem, a Lei Geral de Proteção de Dados veio justamente para regular isso. Não é algo novo. Vem sendo discutidos várias informações a partir dos dados pessoais desde a década de 90, mais fortemente nos anos 2000, mas agora, no final de 2018, a gente teve essa inovação. Para se ter uma ideia, desde os anos 70 a Alemanha já conta com dispositivos legais que protegem a privacidade, que protegem os dados das pessoas. O que vale lembrar aqui é que as empresas têm requisitos claros para armazenar, para cuidar e para utilizar os dados das pessoas. Eles não podem ser vendidos, eles não podem ser utilizados sem autorização ou sem o seu consentimento, sem o consentimento da pessoa. Existem algumas exceções para fins culturais, para fins artísticos, para fins de pesquisa acadêmica, mas eles são registrados e eles devem estar expostos quando os dados forem colhidos da sua parte. Então a gente tem que ficar atento a isso. Outra inovação são as figuras da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, o agente ou aquele que guarda os dados ou quem utiliza os dados. Isso é importante. Recentemente, algumas empresas foram multadas pelo uso ilegal de dados. Ela pode ser até uma parcela do seu faturamento, a advertência ou suspensão do próprio banco de dados. Então você tem que ficar atento com isso, com o que fazem dos seus dados pessoais. Finalmente, eu gostaria de deixar claro
que existe ainda uma discussão em torno dessa lei. O que você deve saber é que você é o titular dos seus dados pessoais. Eles são seus, eles só podem ser utilizados mediante a sua autorização, exceto com as exceções que eu acabei de colocar para você. Então a gente tem que ficar atento. O uso indevido dos seus dados pessoais, sem a sua autorização, acarreta sim medidas judiciais, como eu acabei de falar, que vão desde advertências até multas aplicadas às empresas que fizê-los de forma incorreta. Então fique atento, todas as vezes que você preencher algum cadastro, todas as vezes que você for abrir uma nova rede social ou que for preencher um cadastro na internet, veja bem quais são as autorizações que você está oferecendo à plataforma para que você fique atento como serão manejados esses seus dados pessoais. Nos próximos vídeos nós discutiremos de forma mais específica cada uma das relações da Lei Geral de Proteção de Dados e as suas aplicações na internet, a LGPD na área da saúde, nas relações de trabalho, enfim, todas as aplicações. Eu gostaria de frisar que os dados pessoais são de propriedade sua. Você tem direito sobre eles e existe uma regulamentação própria para que eles possam ser utilizados. Se você tiver interesse em saber mais informações sobre a LGPD, deixe seu comentário aqui. Nós teremos o maior prazer em conversar e responder para você. Nos próximos vídeos nós falaremos mais sobre o assunto.